Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da equipa Technique. Hoje vamos conversar um pouco sobre a folha de cálculo e partilhar algumas sugestões que poderão ajudar professores e alunos em sala de aula enquanto se explora este tipo de aplicações. No final deste webinar, irão constatar que afinal não é assim tão difícil utilizar estas aplicações. A folha de cálculo é uma aplicação digital que ajuda a recolher, a organizar e a interpretar dados. Este tipo de aplicações utiliza documentos que apresentam várias células, linhas e colunas. Uma célula é identificada pela letra da coluna e pelo número da linha. Repare na identificação destas células. E conseguimos ver aqui a linha, a coluna e a célula, por exemplo, esta célula é célula B3 e a identificação está aqui, célula B3. As dimensões das linhas e das colunas podem ser ajustadas clicando e arrastando ou com duplo clique. Também podemos selecionar um conjunto de células, um conjunto tem uma identificação específica, reparemos bem nos valores apresentados nestes exemplos. Imaginem selecionar este conjunto de células, reparem, temos aqui a célula desde a E4 à F8. Se for uma coluna, também a mesma coisa, da H1 à H9, ou em linha, também da B7 à F8. Se selecionarmos, usando a tecla Ctrl, selecionarmos células que não são contínuas, isto já não é identificado como um intervalo e, conclusão, a identificação que aparece é apenas da última célula selecionada. O documento da folha de cálculo, também conhecido como livro, pode ter várias páginas ou folhas que permitem partilhar dados entre si. Relativamente à folha de cálculo, aquilo que acontece é que temos um livro que contém uma folha, que se chama neste caso folha 1, e que também aqui temos associado um conjunto de ações que podemos fazer sobre esta folha. Podemos também aqui nesta barra adicionar uma nova página e neste momento temos 2 folhas no nosso livro. Podemos reorganizar clicando e arrastando e duplicar as folhas clicando com o botão secundário do rato e também alterar o seu aspecto. Podemos arrastar as folhas e alterar a sua sequência e podemos clicar com o botão direito do rato e duplicar a folha ou efetuar outro tipo de operações que aparecem precisamente neste menu que dão todas as opções possíveis de gestão e de alteração das folhas de cálculo. Terminamos esta introdução com uma chamada de atenção. Os botões das ferramentas podem ser escondidos para melhorar a experiência em ecrãs mais pequenos. Vejamos agora como se introduzem valores nas células e como se faz a sua formatação. Um clique na célula ativa ou seleciona a célula para a introdução de valores. Por exemplo, clicando aqui, vou colocar o valor número 1. Um duplo clique abre a célula para edição. Se a célula tiver conteúdo, permite alterá-lo. Por exemplo, clicando aqui, reparem que com o duplo clique, nós agora podemos alterar este valor. Em vez de duplo clique, nós também podemos usar a tecla F2 desta forma. Agora, para finalizar, em vez de estarmos a carregar noutras teclas, nós podemos simplesmente carregar, por exemplo, meter o 3, para confirmar, carregamos no Enter. Isto vai fazer com que a célula seja selecionada a que esteja por baixo. Se eu quiser que ela vá para a frente, posso usar a tecla Tab. Carregar nas teclas Enter ou Tab para confirmar a introdução do valor. Também é possível alterar o conteúdo de uma célula na barra de edição de fórmulas, depois de selecionar uma célula. Por exemplo, clicando aqui, eu posso vir aqui à barra de edição de fórmulas e alterar diretamente aqui o valor que lá está. O texto fica alinhado por defeito à esquerda, mas é possível aplicar
outros formatos e estilos. Por exemplo, reparem, aqui eu posso alinhar horizontalmente, assim, ao centro e à direita. E se quiser, também posso alinhar verticalmente, também ele ao centro e ao cimo. Também podemos aplicar diversos estilos, como o tipo de letra, alterar o tamanho da letra, colocar a negrito, itálico, riscado, mudar a cor, por exemplo. Também podemos mudar a cor de preenchimento, muito útil para destacar algo. Por exemplo, se quiséssemos destacar estas duas células, poderíamos usar estas cores de preenchimento. Ou esta. Existe ainda a possibilidade de formatar tabelas de forma automática, com cores e estilos pré-definidos. Eu posso chegar aqui e clicar isto em converter para tabela. Desta forma, seleciono a tabela e depois faço o converter para tabela. Desta forma, nós depois podemos aqui personalizar as cores, utilizando desta forma este painel de tabela. Os valores introduzidos nas células podem assumir vários formatos, euros, datas, etc. Por exemplo, se fizermos aqui, nós podemos alterar neste ponto para euros, por exemplo aqui, ou podemos pôr, por exemplo, aqui, uma data. E nós podemos vir aqui a formatar e nesta formatação nós podemos usar esta formatação para colocar da forma que nós achamos melhor. Por exemplo, se quisermos aqui colocar desta forma a data. Ou os nossos euros, por exemplo, desta forma ou desta, da maneira mais conveniente. Já agora, sabia que a folha de cálculo permite criar séries de dados de uma forma quase automática? Por exemplo, com os meses do ano, nós vamos colocar aqui janeiro e se voltarmos aqui a esta célula, selecionando, carregamos aqui neste botão de preenchimento e arrastamos para baixo. Reparem que ele vai preenchendo de forma automática. Nós podemos fazer isto para diversas coisas. Por exemplo, para os dias da semana ou até para sequências de números. Desta forma. Se quisermos sequências diferentes, desta forma, uma das funcionalidades mais conhecidas das folhas de cálculo é a capacidade de realizar cálculos rapidamente. Por exemplo, ao escrever igual a 200 vezes 1,23 numa célula, conseguimos saber imediatamente que um produto com um custo inicial de 200 euros terá um custo final de 246 euros com a aplicação do IVA a 23%. Reparemos que as fórmulas e as funções se iniciam sempre com o símbolo de igual. Além da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, podemos realizar operações mais complexas através das funções. Vamos imaginar que queremos que a soma do intervalo de células surja noutra célula. A forma começa sempre por igual, vou fazer referência a esta célula, que será a primeira parcela, sinal mais para somar, e agora a segunda célula. Carregamos a tecla Enter e temos aqui o resultado desta pequena fórmula. Neste caso, se alterarmos o valor das várias células somadas, também o resultado se alterará. Então, por exemplo, aqui nesta célula, vou alterar para 50 e o resultado final também se alterou. As funções têm um nome único e podem ter argumentos colocados no interior de parênteses, separados por ponto e vírgula, estando organizadas por categorias. Por exemplo, nesta fórmula, aqui, nesta pequena função, temos este primeiro argumento e o segundo argumento separado por um ponto e vírgula no interior de parênteses.
apesar de mostrar apenas o resultado, a célula contém a fórmula e consegue identificar as várias células referenciadas através de cores diferentes. A folha de cálculo permite a construção de tabelas para facilitar a organização de um conjunto de dados com características comuns. Neste exemplo, podemos ver um orçamento para um lanche partilhado. Ao aplicar um formato de tabela, é ativado um conjunto de ferramentas úteis para organizar os dados reunidos. Agora, com esta estrutura, é possível perceber quais são os itens com maior e menor preço por unidade. Clicando aqui, podemos ordenar de A para Z e ficando o valor mais baixo aqui e o valor mais alto aqui. Com a formatação condicional, podemos criar um código de cores para identificar os valores mais altos e mais baixos. Vamos usar aqui esta coluna do meio e vamos selecionar primeiro. Vamos aqui a formatar, formatação condicional, e vamos utilizar aqui, em vez de isto que está por defeito, uma escala de cores. E reparem que fica com vários tons de verde, do mais caro, o mais escuro, para o mais barato, o mais claro. O gráfico é outro instrumento útil para a interpretação dos dados de uma tabela. Para inserir um gráfico, selecionamos as colunas da tabela que queremos ilustrar ou comparar e inserimos o gráfico. Por exemplo, nesta tabela, seleciono a coluna B, dos itens, e o preço unidade, duas colunas. Depois, no menu Inserir, clico na opção Gráfico. Surge um gráfico de colunas. Vou só aqui encerrar este pequeno painel. Podemos fazer um clique na área do gráfico e reduzir o seu tamanho. Se for necessário, podemos carregar no próprio gráfico e arrastar para ficar aqui ao lado da tabela. O gráfico de colunas apresenta dois eixos, um para cada coluna. Os itens estão no eixo horizontal e o preço unidade no eixo vertical. Se alterar um valor da tabela, esse valor também se altera automaticamente no gráfico. Então, por exemplo, neste item, nesta célula, se alterarmos o seu valor para 20 cêntimos, esta alteração irá refletir-se automaticamente no gráfico de colunas. A folha de cálculo online permite o download para edição offline, localmente. Aqui, no menu Fecheiro, posso aceder à opção de transferir e tenho aqui disponíveis vários formatos. Vou escolher este aqui, Microsoft Excel. Pouco tempo depois, o fecheiro é descarregado para o meu computador, ficando disponível para edição offline. Como podemos ver, com alguma prática e com as nossas dicas, a folha de cálculo pode ser uma ferramenta fácil de utilizar. É importante explorá-la com os alunos, porque poderão utilizá-la em diversos projetos ao longo do seu percurso escolar, vindo a abordá-la novamente em TIC no 9º ano. E assim terminamos mais um webinar. Esperamos que vos tenha sido útil e que facilite o trabalho com a folha de cálculo em sala de aula. Obrigada por terem estado desse lado. A equipa técnica é constituída por mim, Lourdes Chambre, pelo Eduardo Roque e pelo Hugo Filipe. Até breve!